Todos conhecem a teoria dos buracos negros, que são pontos no espaço resultantes da morte de estrelas supermassivas com um campo gravitacional tão intenso que nenhuma matéria consegue escapar, nem mesmo a luz. Por isso, ele recebe este nome. Isso acontece por causa que o buraco negro comprime a matéria até que não haja mais espaço entre os átomos. E ele até recebeu sua primeira fotografia bem recentemente. Mas hoje, nós não vamos falar de buracos negros, já que mais de 1000 pessoas já fizeram um vídeo sobre esse tema. Mas iremos falar de algo mais interessante, da sua contraparte do mundo invertido, referências à parte. Hoje o assunto será uma teoria muito utilizada e discutida pelos cientistas durante os anos 70, os buracos brancos. Eu sou Samuel, e se ao chegar no final do vídeo você gostar do que viu, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos para me ajudar a crescer na plataforma. Também acesse todos os nossos outros vídeos, link na descrição. Ah, e outra coisa, um pequeno desafio para vocês. Conte quantas vezes eu vou repetir buraco negro e buraco branco até o final do vídeo, tá bom? Esse é o Documento S. Em 1915, no meio da Primeira Guerra, ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein recebeu alguns manuscritos vindo de outro cientista alemão chamado Karl Schwarzschild, ou sei lá como é que se fala. Einstein ficou estupefato e totalmente surpreso ao ver que Karl pegou e analisou as suas teorias, como a da relatividade e a de campo de gravitação, e deu uma resposta exata para quase todas as equações, que apesar de sua complexidade, foram resolvidas muito facilmente por ele, sendo que nem o próprio Einstein havia conseguido realizar este feito, já que suas respostas eram sempre aproximadas. Uma das teorias era a equação da relatividade geral de Einstein. Nessa, Karl sugeriu como solução a teoria dos buracos negros e dos buracos brancos. E sim, aqui foi a primeira vez que um buraco negro foi citado na história da ciência. Na solução de Karl, os buracos negros seriam entradas para buracos de minhoca, que são atalhos causados por dobras entre o espaço-tempo. Teoria muito bem explicada pelo filme Interestelar. Então, digamos que você queira ir daqui até aqui. Mas é longe demais, não é? Uhum. Então, um buraco de minhoca dobra o espaço assim, para você pegar um atalho por outra dimensão. Os buracos brancos seriam a saída dessas passagens espaciais, enquanto um suga, o outro expele. Os buracos brancos, conceitualmente, são o oposto dos buracos negros, uma singularidade sem massa, ou seja, seria uma regressão no tempo. Buracos onde nada entra e nem ao menos conseguiria chegar perto, pois tudo, desde a matéria, seria expelido por uma força gigantesca, tão poderosa quanto a própria gravidade. Também especula-se que buracos brancos geram matéria espontaneamente, têm massa nula, pouca densidade e que brilhariam mais do que qualquer estrela. Enquanto um horizonte de eventos de um buraco negro é um ponto onde nenhum corpo alcança a velocidade de escape, o horizonte de eventos de um buraco branco seria o ponto onde nenhuma matéria teria propulsão e força o suficiente para atravessar. Contudo, os buracos brancos emitiriam energia e radiação a uma taxa enorme, sendo os maiores responsáveis por expelir radiação espacial. Os cientistas supõem que na supernova GRB 060614 ocorreu um buraco branco, mas que durou aproximadamente apenas 103 segundos. Apesar de interessante, essa teoria tem uma contestação muito sólida e está pouco a pouco perdendo o interesse dos cientistas, que preferem gastar neurônios e dinheiro com teorias mais possíveis e que já tenham provas mais concretas. Eu agora irei apontar as maiores falhas e acertos dessa teoria, começando com as falhas. O buraco branco não foi baseado em nenhum fato. A criação da teoria deles foi apenas uma necessidade matemática que Karl teve para resolver certas questões da teoria de Einstein. Basicamente, ele foi criado apenas para contrabalancear o buraco negro, para manter a teoria estável e equilibrada. A teoria do buraco de minhoca só seria possível matematicamente, já que seria impossível transportar a matéria dessa maneira. E também pelo fato de que o próprio buraco de minhoca sugerido por Karl seria muito instável para se manter, pois desapareceriam assim que se formassem, pois eles só conseguiriam continuar a existir se nenhuma matéria se conectar com o portal, o que é praticamente impossível, principalmente por culpa de certo guloso, né?
Então, mesmo que um buraco branco chegou a existir em algum momento, ele se dissipou muito rapidamente. Já vimos que um buraco branco conectado a um buraco negro por um buraco de minhoca, caraca, quanto buraco, seria impossível. Mas e quanto aos buracos brancos independentes, separados dos buracos negros? Bom, matematicamente eles seriam possíveis, e essa teoria é bem mais provável. Porém, os céticos acreditam que eles também não possam existir, pois violariam a segunda lei da termodinâmica. E quanto aos acertos? Bom, vamos aos argumentos. O primeiro e mais viável argumento é o próprio conhecimento humano. Nós exploramos muito pouco do espaço. Ainda existem diversas coisas que não conhecemos, ou que conhecemos, mas não conseguimos entender, como os próprios buracos negros. Esses, até pouco tempo, eram apenas hipótese e considerados impossíveis de existir, apenas coisa de filme. E também foram uma teoria desenvolvida por Carl, assim como os buracos brancos. Mas olha que coisa, eles existem. E isso foi provado pela fotografia. Então, os buracos brancos poderiam ser a mesma coisa. Eles estão por aí no espaço, apenas esperando para serem encontrados. O que vai demorar um pouquinho, provavelmente. Na enciclopédia Stanford, o cientista Eric Kurzweil disse: como as equações de campo de relatividade geral não escolhem uma direção preferida do tempo, se a formação de um buraco negro é permitida pelas leis do espaço-tempo e gravidade, então essas leis também permitem buracos brancos. Além disso, algumas explosões de raios gama com grande magnitude gravadas. Para quem não sabe, explosões de raios gama são explosões que emitem mais energia em 10 segundos do que o Sol consegue fazer em 10 bilhões de anos. Essas explosões elas foram registradas com frequência nos últimos anos, e alguns cientistas dizem que as mais poderosas podem ter sido emitidas por buracos brancos. Em 2017, os astrônomos observaram uma ocorrência causada pela famosa colisão entre duas estrelas de nêutrons, o evento GW 170817. A formação de um buraco branco é algo que seria extremamente difícil de se descobrir e que gera muitas teorias malucas. Inclusive vou deixar algumas da sua imaginação aí nos comentários. Alguns acreditam que buracos brancos seriam transformações que os buracos negros sofrem no final da sua vida útil, assim como estrelas como o Sol, que ao final da vida viram anãs brancas, uma espécie de metamorfose espacial. Isso aconteceria do mesmo jeito com buracos negros. Contudo, o universo não seria velho o suficiente para vermos isso acontecendo, já que pelo se sabe, buracos negros têm uma vida muito longa. Agora, muitos cientistas acreditam que todos os buracos brancos foram gerados no começo do universo, muito antes de qualquer buraco negro, e que foram eles que deram origem a diversos elementos do universo, como as galáxias, nebulosas e outros através da sua concepção espontânea de matéria, o que seria possível, já que o Big Bang e as supernovas já realizam coisas muito semelhantes. Mas após esses eventos iniciais de criação, todos os buracos brancos foram desaparecendo gradualmente nos bilhões de anos. Alguns vão até além e dizem que o próprio Big Bang foi gerado por um buraco branco primordial e supermassivo. Ou seja, se os buracos brancos de fato existiram, ocorreram apenas há bilhões de anos atrás, e que, diferentemente dos buracos negros, não seria possível a criação de novos, sendo uma espécie extinta. E por fim, temos a comparação desses dois buracos com os elementos mais misteriosos do universo, a matéria e a energia escura. Dois elementos que são impossíveis de serem detectados, e que, de acordo com as teorias, têm a função de aglomerar e separar os elementos do cosmos, exatamente a mesma contraparte do buraco negro e do buraco branco. Será que a matéria escura e a energia escura estariam relacionados com a criação e o funcionamento dos buracos negros e brancos? Essas teorias, apesar de terem alguma lógica, têm uma probabilidade muito baixa de estarem certas. Bom, apesar de tudo, tudo ficará na especulação, já que, como esse evento nunca foi observado ou ao menos detectado por nenhum telescópio ou sonda, não temos nenhuma prova concreta da existência dos mesmos. Mas o que você acredita? Buracos brancos podem existir realmente? Ou é apenas uma teoria que já não tem espaço na astronomia? Bom, não importa o que digamos, o espaço é enorme e cheio de mistérios que intrigam o ser humano, e cada vez que descobrimos mais sabemos que não sabemos de nada. Tá, ficou confuso, mas não importa. O espaço ainda esconde diversos fatos que continuarão atraindo a nossa atenção e cada vez mais mostrando fenômenos interessantes que irão nos ajudar a entender o que ocorre à nossa volta. Estamos sempre nos surpreendendo, então, quem sabe? Basta sonhar.
Olá a todos, eu sou Samuel Capola, criador do Documento S, e venho novamente no final do vídeo pedir que, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os seus amigos e colegas para me ajudar a espalhar o meu trabalho, e não se esqueça também de olhar os outros vídeos que eu tenho. Eu produzo vários outros conteúdos, como gameplay e esse quadro. Então, se você tiver interesse, pode acessar o canal e ver os outros vídeos. Não se esqueça de se inscrever, e é isso, eu vou ficando por aqui. Esse é o Documento S.